Estamos de volta e hoje é dia de clássico no Carioca. Flamengo e Vasco se enfrentam no Mané Garrincha lá em Brasília. E quem vai contar pra gente das expectativas desse clássico é alguém que entende e muito do assunto. Foram muitos jogos contra o Flamengo vestindo a camisa Cruz Maltina, né? Com certeza. Primeiramente, boa tarde, né? Foram vários clássicos ali entre Vasco e Flamengo e sempre jogos bons de se jogar. Eu particularmente gostava muito de jogar porque o Maracanã sempre cheio, né? E aquela rivalidade, a tensão era melhor. Isso aí, e o jogo agora vai ser lá em Brasília. O Maracanã está passando aí por algumas reformas e o Rio de Janeiro não tem um estádio que comporte um clássico, não é isso, Luiz Cândido? Exatamente. Não pôr o Maracanã e o estádio lá do Engenhão? Do Engenhão estão entregues ao Comitê Olímpico Brasileiro, né? Então, a solução é jogar fora do Rio de Janeiro. As rendas são boas, fora do mar, né? O pessoal, Brasília, por exemplo, até mesmo você vê em São Paulo, né? Houve um clássico em São Paulo. Pacaembu, né? Pacaembu e foi uma loucura. Então, essa é a saída. O único estádio de dentro do Rio de Janeiro em condições é o estádio do Vasco da Gama, São Januário. Que você conhece muito bem, né? E muita coisa. Você, quando saiu daqui de Campos, uma curiosidade que eu tenho, você saiu do Americano, foi direto pro Vasco. Fui direto pro Vasco. Aí você ficou, inclusive, nos primeiros dias, ficou lá em São Januário mesmo, morando? Não, morei na parte hotel. Na parte hotel? Na parte hotel, ali no centro do Rio, ali. Uhum. Fiquei um bom tempo lá, fiquei acho uns seis meses morando no hotel. Mas... 6 meses? Mesmo já jogando, né? Jogando no time de cima e já titular também, graças a Deus. Ô, Divan, aquele ano que o Vasco foi campeão da Libertadores e se classificou então para disputar o Mundial, né? No Japão, que foi contra o Real Madrid, aquela decisão da Libertadores, na final, o Vasco ganhou de quem, você lembra? Foi do Barcelona e Guayaquil. Nós fizemos o primeiro jogo aqui no Rio, e nós ganhamos de 2-0 aqui, né? E depois nós fomos lá, ganhamos de 2 também, 2-1 no caso. De 2-1, né? No Equador. Me diz uma coisa, você já fez muitos jogos também, com certeza, ou pela Libertadores, lá na Bolívia, na altura lá e tal, tudo mais. O jogador sente realmente aquela diferença toda que se fala? Sente porque a bola fica mais rápida, entendeu? Às vezes você quer dar um passe assim, você não consegue calcular direito. Quando você toca, ela sai rápido e às vezes um chute de longe, ela vem numa velocidade onde atrapalha muito o goleiro, entendeu? Goleiro, então... Sofre porque o chute ela vem mais rápido. Até mesmo o zagueiro, para cabecear uma bola, para rebater de cabeça, ele pode chegar um pouco atrasado na... Com certeza, isso acontece muito. Tem que antecipar, né? O que complica também pelo fato do adversário estar em casa e estar acostumado a jogar assim. Não, com certeza, eles têm também sempre o apoio da torcida lá. Então eles vêm na empolgação também, mas só que o que atrapalha nós brasileiros quando a gente vai jogar lá, é como eu falei, a velocidade da bola, é o vento, entendeu? Às vezes você pensa que a bola vai cair aqui, ela cai atrás, às vezes cai na frente. Agora, além disso, Divan, tem uma coisa, muita gente reclama, por exemplo, se não tiver muito preparado fisicamente, que sente também falta de ar, que tem problema também de respiração. Sente sim, porque chega um certo ponto do jogo, você já não consegue... segurar mais o ar, entendeu? Então você corre, um grande exemplo aconteceu agora, foi contra o Atlético Mineiro, né? Você via que o Luan, nitidamente, que o Luan não estava aguentando mais. Exatamente. O Luan não estava super cansado. É um cara corredor, né? O Luan é um cara rápido. E você via que ele não tinha condições mais de jogar e já era hora de tirar ele, mas... Depois o treinador segurou, viu que no final ele estava caindo até sozinho, né? Então, e os caras acostumados, né? Aproveita realmente disso. Aproveita. Né? Procura se poupar e quando os daqui estão cansados, né? Eles vão para cima e realmente complica. Vamos voltar ao clássico aqui. Clássico é sempre clássico, mas jogar contra o Flamengo deve ter um gostinho especial, né? Deve ser diferente. É mais muito por causa da rivalidade, né? Eu acho que o Flamengo sempre tem a rivalidade, a gente sabe que sabíamos também que o lado do Flamengo também é a mesma coisa. Eles lá, a semana já fica mais tensa, entendeu? O treinamento já fica mais tenso. A cobrança também. Tem o fato da cobrança. Os torcedores já vão no treino pedir vitória, entendeu? E o estádio lota, então é sempre
um bom clássico. Eu, particularmente, sempre gostei de jogar Vasco e Flamengo, porque é uma rivalidade boa e eu sempre gostei de jogos assim, tensos. Assim. Agora, pergunta, Mano, só uma pergunta aqui, Odivan. A gente viu essa semana torcedores do Flamengo inconformados aí com derrota, com o Flamengo não fazer gol várias partidas. A gente viu aí torcedores invadindo o Ninho do Urubu, os jogadores formando uma comissão para conversar e reclamando, inclusive, da diretoria que permitiu a entrada lá no Ninho do Urubu de um grupo de torcedores, né, ameaçando jogadores e tal. Quando você jogava no Vasco, teve alguma fase assim do time assim, sem vencer, um período assim, e que torcedores cobravam muito a vocês? Não, na minha época não, porque cobrava muito assim, dentro do jogo, mas fora assim não, porque sabia da força que nós tínhamos, né? E o Vasco sempre tinha um cântico, quando a gente tomava um gol lá, geralmente gritava Vasco, o time da virada, e só chamava esse, a gente ia lá e correspondia, entendeu? Então não tinha Tempos isso. áureos do nosso Vascão, né? Me diz uma coisa, palpite para hoje. 2-0 pro Vasco. Opa, tá otimista. Também estamos, né, Luiz? Gol de Thales, né? Também estamos otimistas, né? E do Nenê. Ó, já deu até quem vai fazer os gols. Então amanhã a gente vai estar aqui falando do gol do Thales e do gol do Nenê. No primeiro bloco, no início do programa, a gente estava falando da seleção brasileira. Seleção de Dunga, que empatou ontem contra o Paraguai. Como é que você enxerga a seleção de Dunga? É complicado, né? Acho que a seleção hoje está precisando de um pouco mais de experiência no meio de campo ali, né? Porque a seleção está muito... A defesa está muito aberta, está segurando a maioria da bomba, tudo em cima da defesa, porque nós não temos 2 cabeças de área fixos ali, marcador, né? E hoje em dia está com essa tática aí a cabeça de área tem que atacar, não existe. Na minha época, quando eu jogava, era fixo. Você vê que a seleção, quando era Dunga e Mauro Silva, eles não saía, só marcavam ali. E na época, voltando um pouquinho, quando eu jogava no Vasco também, tinha o Nasa e tinha o Luizinho, que não saía. Então a defesa estava sempre protegida. E a gente vê que a seleção hoje não tem isso. Os cabeças de área, eles querem que os cabeças de área cheguem na área para fazer gol, não existe. Aí deixa um buraco no meio. Você vê que os gols, toda hora os caras chegam, vêm de trás, vêm com a bola dominada. No primeiro gol foi nítido, que perdeu a bola lá no meio de campo. O cara veio cá dentro do gol com a bola. Exatamente, Não tinha um para matar a jogada. Quando se criou, tinha que matar a jogada para não tomar o primeiro gol. Aí depois eu estou em desespero, porque ali é complicado. Eu já joguei ali, é muita pressão. E quando o time deles estão bem, a torcida apoia e eles vêm com tudo. Enxergando esse quadro da seleção, você acha que existe a possibilidade da gente não ver a seleção brasileira numa Copa do Mundo? Não, isso aí eu fico tranquilo porque nós temos claro que a gente está preocupado, né? Mas dá para se classificar. Eu acho que a falta do Neymar ali, o Neymar fez muita falta, porque quando tem um cara como o Neymar na frente, qualquer time fica preocupado, porque um contra-ataque, ele sabe que 2, 3 ele vai driblar. Faz a diferença. Faz a diferença. Divan, uma pergunta, na sua opinião, quer dizer, você acha que o Dunga vai permanecer como técnico até a Copa do Mundo daqui a 2 anos, ou você acha que um Tite, um outro técnico, poderia assumir? Eu acho que é meio complicado, eu acho que o Dunga vai permanecer ali. Você acha que continua? Eu acho que eles não vão querer mudar muito, não, porque já estão com um trabalho ali e vamos procurar manter esse trabalho. Claro, com algumas mudanças que tem que haver. No meu modo de ver, eu acho que quando você tem um jogador experiente no meio, acho que falta isso. Um cara para cadenciar. Você vê que o Roque Santa Cruz é um cara já de idade. Exatamente. Ele é um cara de idade e estava dando trabalho pra gente. Por outro lado, nós levamos também o Ricardo Oliveira, que você viu que é um cara de área, que a primeira bola que sobrou, ele botou na trave e depois ele fez o gol. Exato. Então é um cara experiente também. Eu acho que falta na nossa seleção isso, um pouco mais de experiência. Porque todas as seleções de fora sempre tem jogador experiente. Aqui nós no Brasil temos esse negócio, chegou aos 30 anos, tá velho, não tem condições mais de jogar. Exatamente. Entendeu? A experiência faz a diferença. Faz a diferença, principalmente na seleção, porque na minha época a gente tinha um Romário com 30 e pouco, né? Um Fenômeno já com 30, e fazia uma diferença com a bola no pé. Tinha o Amoroso, o próprio Rivaldo, né? Exato, Rivaldo. Como a gente tinha também o Fabiano, que marcava muito ali no meio, o próprio Amoroso, uns caras experientes. Então a gente fazia diferença, o próprio Cafu, o Roberto Carlos. Então são os caras que já estão acostumados com esse tipo de pressão. Então muita gente ia jogar, por exemplo, fizemos um jogo de 100 anos do Barcelona,
e nós fomos jogar lá, Seleção Brasileira contra o Barcelona. E o Camp Nou lotado, aquela pressão que tem que ganhar, que tem que ganhar. Quando a bola caía no pé da gente, os caras começavam a cadenciar o jogo, e os caras ficavam correndo, cadenciando, só vamos tocar, até aparecer uma brecha pra gente fazer o gol. Foi o que aconteceu. Você acha que o Marcelo, lateral esquerdo, tem vez na seleção? Tem. Pra mim, eu acho que o Marcelo ele tem que ser titular ali, porque é um cara experiente, que num jogo daquele, eu acho que ele faria a diferença. Apoia muito bem, né? Apoia e tem um potencial muito bom no apoio, né? É isso aí, a seleção que agora encara o Equador, mas só no dia 2 de setembro. Odivan, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Esporte Total. Tá em casa, a porta tá sempre aberta para quando você quiser voltar aqui, bater um papo com a gente. Obrigado e foi um prazer estar de novo com você. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, não sai daí.